Sabe como uma das maiores marcas do mundo conseguiu resolver um problema de logística que parecia impossível e no processo ainda economizou milhões e melhorou o atendimento? Pois é, a resposta para isso está numa fórmula matemática brilhante. Então, bora desvendar como a Coca-Cola transformou um verdadeiro caos logístico numa operação de altíssima precisão. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho desse desafio, vamos olhar para esse número: 10 mil. Esse era o número de caminhões que a Coca-Cola Enterprises precisava colocar na rua, com as rotas todas planejadas, a cada novo dia. Todos os dias. E esses 10 mil caminhões não estavam só dando uma volta, né? Eles atendiam nada mais, nada menos que 2 milhões e 400 mil pontos de venda diferentes. De supermercados gigantes até aquela maquininha de refrigerante na esquina. A escala, como dá para perceber, era monumental. E isso nos leva à pergunta central aqui da nossa análise. Como é que se organiza uma operação desse tamanho, garantindo que cada produto chegue no lugar certo, na hora certa, todo santo dia e de um jeito eficiente? É um quebra-cabeça diário e gigantesco. Bom, a empresa no meio disso tudo era a Coca-Cola Enterprises, a CCE. Na época, ela era simplesmente a maior engarrafadora e distribuidora de produtos Coca-Cola do mundo. Para se ter uma ideia, a frota dela era a segunda maior dos Estados Unidos, só perdia para o serviço postal americano. Imagina só. E aqui a gente vê a real complexidade da coisa. Não era só achar o caminho mais curto, sabe? A CSE tinha que lidar com uma lista enorme de restrições. Janelas de tempo para entrega que eram super apertadas, 15 tipos diferentes de caminhão, leis trabalhistas rígidas, o trânsito caótico das cidades, tempo de descarga que mudava para cada cliente. A lista era enorme. Com um desafio tão complexo na mesa, a CCE sabia que precisava de uma solução totalmente inovadora. Então, lá em 2004, eles começaram uma parceria com a empresa de software Ortec e com a Universidade de Tilburg para criar um sistema de otimização de rotas que desse conta do recado. O ponto-chave aqui era a velocidade. Como é que um computador poderia achar uma boa resposta rápido? A solução não era procurar a rota perfeita, porque isso levaria uma eternidade. Em vez disso, o sistema usa o que a gente chama de heurísticas. Pensa nelas como atalhos inteligentes, para encontrar soluções excelentes e que funcionam na prática, em questão de minutos, não de dias. Esse algoritmo todo pode ser dividido em 4 passos principais. Primeiro, ele constrói um rascunho inicial das rotas, uma primeira versão. Depois, o sistema fica procurando por trocas inteligentes, sabe? Movendo uma entrega de uma rota para outra para otimizar o tempo e a distância. Em seguida, ele agrupa as paradas de um jeito que faça sentido e, por último, ele escolhe o motorista mais qualificado para aquela rota específica. E esse ponto aqui mostra uma das partes mais geniais do sistema, a tal da função de agrupamento. Ela basicamente adicionava uma penalidade para rotas que eram muito espalhadas, muito bagunçadas. E o resultado? Rotas que não eram só matematicamente eficientes, mas que também faziam sentido visualmente, sabe? Para as pessoas que trabalhavam com elas no dia a dia. Tudo isso é muito fascinante na parte técnica. Mas, e na prática? Quais foram os resultados de verdade? É aqui que a história fica ainda mais impressionante. Vamos dar uma olhada nos números para ver o impacto disso tudo. 45 milhões de dólares. Essa foi a economia de custos anual que a Coca-Cola Enterprises conseguiu só por implementar esse sistema novo. Uma redução de custos gigantesca, vinda diretamente da otimização matemática. Mas os benefícios foram muito além do dinheiro, chegaram direto no atendimento ao cliente. As entregas não realizadas, que eram um problemão para a empresa e para os lojistas, caíram de 6,3% para apenas 2,4% logo no primeiro ano. Isso significa clientes mais felizes e mais produtos na prateleira. E a onda de melhorias não parou por aí, como a gente pode ver nessa tabela. O custo de entrega por caixa caiu 15% nos grandes centros, a produtividade dos funcionários aumentou bastante e até as devoluções de produtos diminuíram. Foi uma otimização completa, de ponta a ponta. O impacto desse projeto foi tão grande que ele não ficou só dentro da Coca-Cola Enterprises. Ele acabou criando um novo padrão de eficiência para a indústria inteira. O sistema deu tão certo, mas tão certo, que virou um modelo de excelência em logística. Outras gigantes do setor de bebidas, como Heineken, InBev e Carlsberg, olharam para aquilo e pensaram: a gente precisa disso. E aí implementaram soluções parecidas, buscando os mesmos ganhos de eficiência. E, para não deixar nenhuma dúvida, o próprio estudo acadêmico que documentou esse caso reforça o tamanho do impacto.
A citação é bem clara, destacando tanto a economia de 45 milhões de dólares quanto as grandes melhorias no atendimento ao cliente. Não tem como discutir com os fatos. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O caso da Coca-Cola mostra o poder da otimização para transformar uma operação inteira. Se a matemática conseguiu resolver um quebra-cabeça logístico desse tamanho, que outros desafios super complexos do nosso mundo poderiam ser solucionados se a gente só aplicasse a fórmula certa?